Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente quero pedir a permissão de Deus para levar esses conhecimentos, ou seja, transmitir a minha voz para as pessoas que ainda têm dificuldade em fazer esse tipo de transmissão, porque as pessoas, para levar esses conhecimentos a outras pessoas, precisam passar por um processo de aprendizado. E ao longo dos anos eu venho adquirindo conhecimento, me especializando em diversas áreas e hoje, ou seja, agora recentemente, chegou o momento de eu transmitir isso para outras pessoas. Para algumas pessoas isso faz todo sentido, para outras não tem interesse algum e está tudo certo, porque cada um de nós iremos colher da semente que nós plantamos. Se você está plantando, possivelmente lá no futuro você irá colher com a permissão de Deus. Se você não tem a permissão dele, jamais você vai conquistar algo na sua vida. Então não adianta ficar querendo reclamar, querendo passar essa culpa, ou seja, dizer que são das outras pessoas, do governo, da sociedade, enfim, de tudo menos você. E o único responsável por tudo que acontece na sua vida, assim como na minha, é de nós mesmos, ou seja, nós somos os responsáveis por tudo que acontece. Quando a gente fica buscando essas aprovações em outros ambientes, em outras pessoas, nós iremos ter muitas dificuldades e muitas decepções na vida, assim como eu já tive na minha vida. Assim, o que acontece? Por esse motivo, eu estou hoje tendo esse conhecimento, essa sabedoria para passar isso para vocês. Porque só existe duas formas de a gente aprender, ou é no amor ou é na dor. Ou seja, no amor a gente aprende mais fácil, descontraído, feliz da vida, e na dor são com as condições, é quando a mão do destino coloca no nosso ombro e diz: você está em um beco sem saída. E se você quiser que dá continuidade, você precisa sair desse local e você ir em busca de outras realizações. Quantas vezes na vida nós não estamos perdidos em algum certo tipo de ambiente, algum determinado locais, que a gente precisa parar para refletir e buscar fé, seja na religião, seja no trabalho, seja no amigo, seja em qualquer que seja, a gente precisa buscar esse apoio, essa aprovação. Por isso que o coaching é uma profissão extraordinária quando se trabalha dentro da ética, dentro dos processos normais. Porque existe muitos profissionais que estão focados só em busca do recurso financeiro e não faz aquilo que é propriamente dito, ou seja, transmitindo uma imagem de uma certa forma, acabando prejudicando as demais pessoas. E hoje eu quero me comprometer, passar esses conhecimentos de uma forma descontraídas, mas que seja muito claros e objetivos. Já vou adiantar para vocês que tudo que vocês podem conseguir na vida, ou seja, conquistar, vocês têm a capacidade para isso. Só que você precisa se preparar. Se você hoje quer, digamos assim, conquistar algo extraordinário, você precisa dar o primeiro passo, ou seja, dar um passo de cada vez na escada da vida. Mas se você achar que você vai querer ter uma vida extraordinária, nenhum passo de mágica, isso você realmente está no local errado, está totalmente desconectado da realidade. Porque às vezes nós, pela nossa imaginações, como nós temos os sentimentos, achamos que aquelas postagens daquelas pessoas, ou seja, aquele recorte de alguns segundos que as pessoas se achando que estão felizes da vida, é a vida dela propriamente dito. E aquilo ali é só um recorte de alguns segundos para impressionar as pessoas que estão lá na base. E as pessoas, como são desavisadas, acham que aquelas pessoas vivem naquela felicidade. Mas por trás disso, ou seja, por trás daquela máscara,
tem muitos problemas, até mais do que o seu. Se você analisar essa situação, você vai encontrar esse contexto. Às vezes nós ficamos reclamando de alguma coisa na nossa vida e quando a gente olha para o lado, a gente vê algo piores. Certa vez estava conversando com um amigo, ele passando por uma situação difícil, e ele foi e falou: "Eu sei que a situação minha está difícil, mas eu sei que tem pessoas piores do que eu." Então a gente tem que ter essa consciência, ter esse raciocínio. Não estou dizendo aqui que a gente não vai olhar, observar essas coisas lindas, maravilhosas que existem dentro desse mundo virtual, mas também a gente tem que ter consciência e filtrar se realmente isso é verdade. E se for verdade, é porque a pessoa também passou por uma preparação de anos e anos adquirindo esses conhecimentos para hoje estar usufruindo disso que ele adquiriu ao longo da vida. Ou seja, passou a ser uma pessoa liberta, ou seja, ter a sua própria liberdade, não só financeira, mas mental, que é a liberdade mais extraordinária, é a nossa liberdade mental. Você não ser subordinado, não ser alienado a nada e a ninguém, porque você vai para onde você realmente, Deus deixou aquele legado, aquela finalidade para que você possa cumprir com muito amor e carinho. E hoje eu separei algumas lições para que nós possamos hoje refletir se essas lições já faz sentido, se ainda você não conseguiu visualizar nenhuma destas. Eu também, se você já é um pouco avançado, já se conecta com algumas, ou faz ou tem vontade, porque não basta você só ter vontade, se você não colocar a mão na massa, nada vai acontecer. Motivação, ou seja, ação sem ter emoção, é igual você plantar uma semente e não regar, é igual você ter uma árvore e não colocar fertilizante, não colocar água, não colocar nutriente para que ela possa florescer. Então a ação, a motivação precisa de outros ingredientes. Igual o bolo da vida, igual um bolo propriamente dito, nós iremos fazer, nós precisamos dos ingredientes no momento certo, nas doses certas, para que nós possamos alcançar algo extraordinário. Assim é como a nossa mente, nós precisamos, dentro da inteligência emocional, agir na modalidade certa, com a intensidade certa e no ambiente adequado, que aí a gente consegue corromper, ou seja, lidar com todas as situações, com qualquer tipo de pessoas que vem até você, seja ela do alto escalão, seja ela inferior, que você possa dialogar com essas pessoas. Às vezes nós precisamos estar dentro de um ambiente mais formal, às vezes também estamos num ambiente mais informal, ou seja, a gente precisa acabar lidando com esses tipos de pessoas, tanto pessoas de pensamentos positivos quanto pessoas de pensamentos negativos. Não quer dizer que você vai seguir, mas nós precisamos fazer uma filtragem e ver se aquelas conversas, às vezes, nós pegamos algumas informações tão importantes de pessoas, ou seja, propriamente analfabetas, ou seja, as pessoas que não passaram por um processo de intelectualidade, mas na mente dela tem muito conhecimento, mas essa pessoa, infelizmente, por algum motivo, não se desenvolveu a sua inteligência e lá na frente ela fica dizendo que não teve sorte, que não tem inteligência. A inteligência todos nós temos, o que precisa é ser desenvolvida. Ninguém nunca nasceu fumando, ninguém nunca nasceu usando droga, ninguém nunca nasceu roubando, ou seja, todo esse contexto é aprendizado. Por que você não usa todo esse conhecimento para o bem? Porque a nossa mente ela é tão extraordinária para nos sabotar, o quanto para vencer. Mas o nosso cérebro ele foi desenvolvido lá no início da humanidade para o processo da sobrevivência e não de vencer. Ou seja, lá no passado não existia esse processo de as pessoas em busca de recursos financeiros, era na base da caça, ia lá, se alimentava, esperava novamente. Era dessa forma, igual o animal propriamente dito lá na selva, vai em busca só da presa nos momentos
apropriado, mas depois a tecnologia depois foi evoluindo com a chegada de todas essas evoluções e os seres humanos hoje é preciso desenvolver essa sua mentalidade e treinar o seu cérebro para vencer e não para ficar só no modo de sobrevivência. As pessoas que ficam só no modo sobrevivência são aquelas pessoas que estão aqui só fazendo número propriamente dito. E é muita infantilidade nossa de vir ao mundo com nossa capacidade de inteligência e ficar aqui só para cumprir número, ou seja, para ser mais um no meio da multidão. Se assim você fizer, nada de errado, tudo bem para você, mas depois da sua partida, infelizmente, ninguém vai lembrar sua falta. Você vê aí o líder extraordinário que até mais de 2000 anos, até hoje ele é lembrado e possivelmente são lembradas aí pelas diversas futuras gerações que a vier. Estou falando dele mesmo, de Jesus Cristo. Ou seja, se a gente for importante, a gente pode fazer, ou seja, transmitir isso para as outras pessoas. E Deus me deu esse poder de hoje eu estar passando esses conhecimentos, mas para isso eu tive que fazer uma preparação. Muitas pessoas vai dizer que você pode fazer tudo. E tá certo, você pode, assim como eu falei. Só que esqueceram de falar para você quem você é nesse cenário. Vamos fazer uma analogia sobre os felinos. Por exemplo, um gato tem condições de pegar um jacaré? Lógico que não. Então, se você ainda é um gatinho, se contenta com a lagartixa e vá crescendo na vida. Quando você for uma onça, você já pode pegar ali um filhote de jacaré. Então, dentro do contexto, agora as pessoas chegam para você hoje que você nunca participou de um sistema, de uma palestra motivacional, nunca se passou por um processo de aprendizado, não tem ferramenta alguma na mão e as pessoas falam que você pode fazer. Você pode, mas você sabe manusear as ferramentas. Certa vez tinha um marinheiro que estava numa deriva porque o seu navio tinha dado problema. E aquela carga era muito valiosa, carga de ouro, e ele precisava entregar. E aí o navio deu problema e eles não sabiam resolver aquele problema. Aí mandaram buscar o melhor mecânico que tinha na região, ou seja, lá naquela cidade. E o mecânico veio de um barquinho, chegou ali, trabalhou 2 dias, não conseguiu. O marinheiro falou, pode parar, parou, buscou o melhor engenheiro da cidade e também não conseguiu resolver o problema durante 2 dias. E aí ele foi, resolveu e buscar a pessoa que tinha fabricado aquela máquina, ou seja, aquele motor que estava conduzindo aquele navio. Encontraram, trouxeram de helicóptero e aí, quando ele chegou, foi lá na casa de válvula e pegou um martelo do ajudante que na qual andava com ele e deu uma martelada em uma válvula que estava atrás daquele motor. E aí tudo voltou a funcionar novamente. Ele foi embora, mandaram as faturas, o mecânico, o engenheiro e quem tinha consertado o navio. Mandaram lá US$ 200 para aquele mecânico, US$ 400 para aquele engenheiro, um pouquinho mais sofisticado o engenheiro, US$ 400 pelos aqueles 2 dias que eles tinham trabalhado. E o cara que consertou o navio mandou a fatura de US$ 10.000. O dono do navio ficou furioso. Como pode? O cara chegou aqui, deu uma martelada e consegue ganhar US$ 10.000. O frete ia ser quase inferior àquele processo, ou seja, aquela quantidade daquele valor extraordinário. O que aconteceu? Pediu permissão para que ele falasse o motivo pelo qual ele estava cobrando um valor tão alto. Aí ele mandou a mensagem de volta para dar uma martelada, US$ 1. Para saber aonde bater, 9.999. Ou seja, é o que você agrega para a sociedade. Se você tem algo a agregar para as pessoas, você vai ser uma pessoa extraordinária. Fazer a tarefa é simples, mas você precisa usar a ferramenta adequada com a intensidade correta. Se você não souber aonde bater, você não vai conseguir. Talvez você faça um processo da destruição.
Então é tudo isso que acontece dentro desse contexto. Então quero falar para vocês hoje sobre você sente que tem um chamado grande. Se você sente que tem esse chamado, agradece a Deus, vá em frente, não desista dos seus sonhos e você vai conseguir algo extraordinário. Só que de antemão quero falar para vocês que não vai ser fácil, vai ter dores, vai ter choro, às vezes você vai ter que chorar lá no banheiro e na sala estar sorrindo, porque crescer na vida, gente, dói, não é para amador, é para profissional. Só sabe vencer na vida quem já passou por as dificuldades. Por exemplo, você tem que abrir mão dos finais de semana, das pessoas próximas de você, porque se assim você não fizer, você não vai conseguir êxito, porque as distrações são muito mais prazerosas. É o motivo pelo qual nós falamos que os pontos negativos são mais prazerosos, e são mesmo de verdade naquele momento, mas você precisa hoje represar suas águas igual aquele rio, para lá na frente você tenha abundância, porque você, se não fizer isso hoje, lá na frente vai ter dificuldade. Então é melhor hoje você passar por um processo de escassez, digamos assim, de não estar junto daquelas pessoas que pensam negativa, as pessoas de mais de sete fixas, e lá na frente você conseguir algo extraordinário. Liberte a sua mente, peça a sua permissão e vá em busca, porque se você não tiver a permissão de Deus, se não tiver a sua permissão para você desenvolver, você não vai a lugar algum, porque uma voz interna dentro de você vai te bloquear, e a comunidade, ou seja, as pessoas à sua volta também tem essa função, e não é por maldade, não fique colocando a culpa nelas, é porque elas querem estar com você. Aí o que que acontece? Você acelerou o passo, ela quer continuar no passo lento, vocês não vão se conectar. É simples assim. Para que você possa se conectar com ela, você tem que permanecer no mesmo ritmo, porque ela pode até ter vontade, mas não tem coragem, porque, como eu falei, o cérebro está no processo da sobrevivência. Então entenda esse contexto, entenda essa realidade. Quando vocês entenderem isso, tudo vai mudar na sua vida. Mas é você querendo sair do poço e as pessoas te puxando, ou seja, é difícil porque as pessoas estão falando e sua voz interna bate com essa mensagem que as pessoas estão falando, e aí você entra em contradição. Se você não for forte para não desistir, você não vai vencer. É o motivo pelo qual as pessoas tentando buscar um certos objetivos na vida, tentando conquistar algo extraordinário, e as pessoas dizendo isso não é para você, você deveria deixar isso e cuidar dessas outras coisas. Mas se a pessoa tem um chamado de Deus para fazer isso, para cumprir essa missão, dê esse poder para ela, deixa que ela faça do jeito dela, que ela vai em busca, porque se ela acertar foi ela, se ela errar foi ela. Vamos parar do julgamento, coisa ridícula nossa é ficar julgando as pessoas. O que a gente pode ajudar nisso é no processo de um aconselhamento, uma orientação, onde a pessoa possa ir mais longe, ou seja, evitando os espinhos, evitando as barreiras da vida. Porque se assim você encontrar alguém para andar com você, você vai mais rápido. Por exemplo, você não foi a alguma determinada cidade, você não conhece. Existem diversas formas para você conhecer aquela localidade, aquela cidade, aquele ambiente, através de várias coisas. Por exemplo, através de você contratar um guia para ir com você, de você pegar, por exemplo, um táxi e aquela pessoa te levar naquele ponto, a você pegar o seu próprio mapa e você ir em busca de encontrar aquela localidade, você tá com o endereço na mão, você vai encontrar. Agora a velocidade,
Ou seja, o tempo de rapidez é diferente. É como você fazer uma viagem de 2.000 quilômetros de carro e de avião e a pé. Nessas três circunstâncias, são velocidades diferentes, mas ambas, se você não parar, você vai chegar. Então é o que nós falamos, que não importa a sua velocidade, o importante é a constância, ou seja, é você não parar, porque se você não parar, você vai chegar. Pode ter isso na sua mente. É igual o processo do aprendizado. É que as pessoas querem medir o seu progresso com regra de outras pessoas, achando que são todos iguais. E não é. Cada um de nós temos o nosso modo de aprendizado, temos o nosso modo de crescimento. De tudo é preciso dessa forma. Você tem a facilidade de sonhar alto? Ou seja, o que é você sonhar alto? É você mentalmente mentalizar aquilo que você almeja para você, para a sua família, para as pessoas que estão em sua volta, principalmente para você. Porque se você ficar só colocando expectativa nas outras pessoas, sonhar por outras pessoas, será mesmo que aquelas pessoas querem aquele sonho, querem aqueles objetivos, querem aquela realidade? Possível não. Então, foque em você, foque no seu sonho, foque na sua mentalidade. Porque se vocês ainda não sabem, tudo para acontecer na vida real precisa passar por a sua mente. Nada que acontece no universo antes teve que passar pela sua mente, assim como esse celular, assim como aquela lâmpada elétrica, assim como aquele avião, assim como aquele carro. Alguém pensou e foi trabalhar focadamente até conquistar, ou seja, até produzir aquele equipamento para que hoje possa estar usufruindo isso através da capacidade mental e do raciocínio humano a conseguir isso. Isso é de um dia para outro? Não. Thomas Edison, eu sempre falo, sempre peço a permissão por usar esse exemplo extraordinário do Thomas Edison, que ele tentou mais de 10.000 vezes, segundo os relatos, para produzir a lâmpada elétrica. E as pessoas falavam que quando ele não conseguia, porque imagina, 10.000 vezes tentando produzir um equipamento e todas as vezes dava errado. E as pessoas iam lá, debochava dele, falava para ele desistir. Hoje nós sabemos as pessoas como são, né? Quando você faz uma coisa que não dá certo, elas começam a zoar, começam a falar um monte de coisa, e ele, otimista o quanto era, dizia: eu aprendi mais uma forma de não dar certo. E ele foi nas tentativas e erro até conseguir produzir. Então não fique fazendo sempre do mesmo jeito. Procure uma receita diferente para que você possa encontrar ou descobrir algo diferente, algo extraordinário que pode mudar a sua vida. Tanto é que tem pessoas que de um passo de mágica as coisas mudam totalmente na vida da pessoa. De um dia para o outro, as pessoas acham que aquela pessoa mudou totalmente. Não foi assim, era porque você não estava na preparação, você não sabe a dificuldade que tem aqueles palhaços lá atrás das cortinas do circo para vir fazer a sua apresentação. Lá tem um preparamento, lá tem uma preparação, tem um contexto, tem todo esse processo por trás disso. E na vida também é assim, você vai precisar passar por esse treinamento, é porque quando nós estamos treinando, ninguém está vendo. Um treinador aí, ou seja, desculpa, um corredor treinou 2 anos para correr 9 segundos. Tem gente que desiste nos segundos meses, não vai em busca, não tem constância, começa um negócio e desiste. Justamente o seu negócio vai funcionar? Provavelmente não. Por quê? Porque você está arrancando a semente antes dela brotar. O que está no subsolo, o que está escondido, a semente precisa criar raízes profundas, ela precisa se fortalecer
nas escondidas, lá na escuridão. Assim é a nossa vida, porque nós não entendemos, achamos que só a árvore vai ser linda quando estiver cheia de flores, mas para ter aquelas flores, ela precisou sair lá do solo, germinar aquela semente, produzir raízes profundas para sustentar as adversidades. Assim somos nós. Se nós não tiver moldados, preparados para a realidade, primeiro vendaval, nós vamos embora igual folha seca, sem saber para onde vai, motivo pelo qual a população estão desgovernadas, porque nós temos governo que não governa, ou seja, faz o processo inverso, faz o processo da alienação, aliena a população para se manterem no poder, longe de entrar dentro do âmbito da política, mas só foi um comentário para engajar, ou seja, para enriquecer ainda mais esse nível de conhecimento e trazer isso para a nossa realidade e abrir a nossa mente. Comece plantando a sua semente, vá cuidando, não desenterre ela, espere o tempo da safra, espere o tempo certo para você colher os frutos. Não sei se você já teve o privilégio de ir lá num pé de árvore e tirar uma fruta verde. Ela não tem sabor, ela tá ali amarga, ela não tem o sabor apropriamente que aquela planta vai, ou seja, que aquela fruta vai te dar no momento certo. Então, tudo no tempo de Deus. Para que essa correria? Para que você ficar querendo acelerar o processo? Você não vai conseguir. Ou seja, se você quiser 2 filhos, você não vai conseguir, ou seja, acelerar o processo da gravidez. Tem que esperar o momento de Deus, o momento certo. Contudo, é assim. É porque nós hoje estamos no processo da ansiedade. Tanto é que os consultórios estão superlotados de pessoas com diversos transtornos, porque não têm paciência, estão com o sistema da síndrome do processamento, ou síndrome do pensamento acelerado, era essa palavra, síndrome do pensamento acelerado, ou seja, estão ali a qualquer custo, sem saber esperar, sem saber ouvir o não, descontrolado totalmente. Isso que eu venho observando, principalmente das nossas crianças, essas futuras gerações, as gerações atuais e as futuras, vai ter que passar por um treinamento muito grande sobre esse processo, principalmente com a inteligência artificial. Então, todo desses contextos, dessas lições, desses aprendizados que eu venho passando, tudo faz sentido. Para algumas pessoas, isso não faz a mínima noção, porque são as pessoas que ainda estão em outro mundo. Tem uma frase que fala que assim, que os professores estão presentes na sala, mas os alunos estão em outro mundo, ou seja, dentro de uma realidade. É mais ou menos isso que está acontecendo. Você está presente no ambiente, ou seja, no planeta Terra, mas está usufruindo, achando que está em outro mundo, em outra realidade. Entra dentro de uma empresa, já está pensando na próxima, sai daquela pensando, entra em uma e fala que aquela dali vai ser a empresa do sucesso, do futuro. 15 dias depois a desmotivação, porque todas têm o mesmo foco, o mesmo raciocínio, ou seja, é trabalhar e produzir, crescer. Para isso você precisa fazer a diferença na sua própria mente. Então você tem essa capacidade de sonhar, de buscar esses objetivos, então comece a lidar com todos esse processo. Outra lição importante que eu quero falar para vocês é: você precisa se afastar de pessoas falsas. Não é por maldade. Essas pessoas, às vezes, elas vão te ajudar de uma certa forma, porque o distanciamento seu consegue que aquelas pessoas comecem de uma certa forma, entendendo aonde é o contexto delas. Algumas pessoas, de elas tanto fazer isso, e as pessoas se distanciando, as pessoas que vão adquirindo sucesso, vai chegar o momento que elas vão se refletir, vão analisar todo esse contexto. E não é por maldade. Essas pessoas invejosas, elas não querem que você cresça na vida, mas não é por maldade, é porque elas querem permanecer, mas você
tem um chamado, você tem algo extraordinário, você não pode se conectar com essas pessoas. A água não vai se misturar com óleo, então você precisa se desconectar, você precisa cortar o cordão umbilical e ir em busca de seus objetivos, porque se você ficar preso, você vai ser aquela pessoa, porque nós aprendemos por observações, por repetições, e o nosso cérebro, como já falei, gosta da zona de conforto, gosta do modo da sobrevivência. E quando você imagina, quando você mais não quer mais aquilo, você já está acostumada, você já se alienou a esse sistema. Quer ver um exemplo? Se você está dentro de um local, dentro de uma região, vou citar o exemplo do Brasil. Nós, Brasil, somos regionalizados, ou seja, se você é do Nordeste, assim como eu sou, mas eu fui para São Paulo e lá acabei mudando uma certa forma dos hábitos alimentares, dessa parte de falar, do sotaque, ou seja, as coisas vão mudando. E aí não é porque você quer fazer aquilo, é porque aquela localidade vai mudando a sua forma de alimentação. Por exemplo, eu sou da Bahia, passei muitos anos em São Paulo. Lá, o aipim, a gente chama mandioca. Certa vez eu voltei para a minha cidade, estou lá na feira fazendo lá uma compra e fui perguntei o preço daquela mandioca. As pessoas ficaram assim olhando para mim, porque mandioca aqui no Nordeste a gente não come, que é aquela que produz a farinha, aquela que tem toxinas, ou seja, é diferente. Então, em cada ambiente, a gente precisa se conectar. E isso a gente vai aprendendo, ou seja, o que nós falamos dentro da biologia por osmose. Quando você pensa que não, você já está fazendo. É igual todos os dias, você pega o seu carro e vai para trabalhar. Ou seja, naquele horário, você passa por aqueles local e nem já está tão acostumado naquele local que você nem observa todo aquele contexto. Então, dentro dessa realidade, nós aprendemos com isso. Então, a gente precisa se afastar desse tipo de pessoa, porque se a gente não se afastar, a gente vai ser igual a elas. Ou seja, não é por maldade, mas é pelo o instinto, é pelo processo da osmose que acaba fazendo isso. De uma certa forma, estamos lá. Se você quer parar, por exemplo, se você é um fumante, quer parar de fumar, se você ficar andando, ficar junto com pessoas que fumam, mais cedo ou mais tarde você vai voltar aos novos hábitos. Assim como as pessoas que bebem, nada contra, mas cada um que se controle, sabemos que isso é proibido, isso vai trazer diversos transtornos para a sua saúde física e mental, mas está tudo bem, cada um decide. O que não vale é ficar lá na frente reclamando que não teve sorte, mas você que se intoxicou com as suas próprias mãos, com seus, alimentando os seus próprios vícios. Ou seja, quando a gente fala de vício, não, tem vícios que são bons, são aqueles vícios positivos que vai trazer benefícios para nós. É como, por exemplo, quando as pessoas falam em bactérias, todas as pessoas acham que elas são todas do mal, mas tem as bactérias benéficas, que é elas que faz todo o processo para acelerar esse processo do nós, seres humanos, e das outras espécies. Então, tem as benéficas e as maléficas. Então, temos que ter esses conhecimentos, igual os vícios. Tem que ter um balanço, ser balanceado, tá dentro desse contexto. Você sabe administrar os seus recursos? Porque se você fizer tudo na vida, trabalhar, fazer todas as coisas lá, tudo certo, mas você não saber administrar os seus recursos, não tiver essa permissão, você simplesmente vai ser uma pessoa falida, porque não, esses até os recursos podem até chegar até você, mas se você não tem como administrar, ou não sabe administrar, ou não dá importância a isso, você vai sair, ou seja, vai escorrer pelos dedos. É igual você estar com a mão cheia de areia e você quanto mais você aperta ela, mais ela vai se escapando pelos dedos. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade na qual estou passando para vocês, são aprendizados que a gente vai aprendendo ao longo da vida,
mas através de conhecimento e refletindo. Para algumas pessoas isso não faz a mínima ideia, gosto muito e vou sempre repetir isso, mas para as pessoas que estão em transformação, isso é extraordinário. Lá no passado, quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento, isso não fazia a menor ideia, porque eu não tinha paciência para assistir um vídeo. Hoje eu assisto um vídeo de 2 horas, 3 horas, ou seja, fico o tempo todo assistindo conteúdo de qualidade. Você não fica lá assistindo 2 horas de futebol, 2 horas de novela, muitas coisas, programas tóxicos que não vai te agregar em nada, porque você não usa esse tempo para o seu crescimento, para abrir a sua mente. Quando você pensa que não, você está em outro nível, olhando para trás e ter orgulho de você, de onde você saiu, por onde você está. Eu, aos 20 anos de idade, eu era analfabeto, morava na roça, trabalhava na agricultura e na pecuária, ajudando meu pai, minha mãe, meus irmãos, e resolvi mudar a minha forma. Fui para São Paulo, fui ser lavador de rua e comecei a estudar. Eu falei, isso não vai ser vida para mim, eu preciso mudar a minha forma de ver as coisas. Hoje eu tenho muita dificuldade com relacionamentos de pessoas, principalmente as pessoas que estão na base, que elas não querem mudar, são presas dentro das crenças limitantes, não aceitam as mudanças. Umas delas têm vontade, mas quando cai dentro do contexto, sabendo que tem que passar por todos esse processo, se desvincular do seu ambiente, desvincular de pessoas, desvincular das distrações, as pessoas desistem, porque é simples. Então seja liberto, tenha a sua própria liberdade mental. E depois, se você almejar liberdade financeira, é outra situação. Então, se você não cuidar dos seus recursos, principalmente os recursos financeiros, se você não tem habilidade hoje para você cuidar de R$ 100, digamos assim, você não tem habilidade para cuidar de 100 milhões, é simples assim. Motivo é que tem pessoas que perdem aquilo que ganham. De um passo de mágica, são aquelas pessoas, digamos assim, que têm aqueles hábitos de jogos, nada contra, mas de repente, sei lá, eu não conheço ninguém, mas vejo esses comentários através das mídias, que alguém ganhou lá alguma fortuna, e através disso também pesquisa mostra que essas pessoas acabam perdendo tudo em um passo de mágica. Ou seja, são aquelas pessoas que têm a mente pobre, ou seja, a mente que ainda não tem a liberdade, ou seja, não tem a permissão para tal. Se você não tem a permissão, você não vai ganhar. Se você ganha, mas você vai perder porque você está naquele mesmo nível, você não consegue sair daquele patamar, porque as suas ideias diferentes, é como citei, o óleo não vai se misturar com a água. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas têm uma mente próspera, têm uma mente evoluída, ele já sabe administrar mentalmente, que é como citei, tudo que acontece no universo, acontece na nossa mente. Aí as pessoas, quando esses recursos chegam, as pessoas sabem, porque ela já sabe direcionar para onde vai estar os recursos, para isso ou para aquilo. Não sei se vocês conhecem uma pessoa que tem a mentalidade pobre e nada contra, existe, cada um administra do seu jeito, isso é só comunicação, passando isso para vocês. Se vocês acharem que isso é importante, beleza, se não achar, tá tudo certo. Tem pessoas que ele sai de casa com dinheiro, mas tem que voltar sem, porque ele tem que se livrar, porque o problema dele é aquele dinheiro que está fazendo falta. Ele tem que comprar alguma coisa, tem que doar, tem que fazer qualquer coisa, mas ele precisa se livrar daquele recurso. É as pessoas que não têm permissão. Já outras, ele sai de casa com R$ 100, tem que voltar com 200, outro sai com 100 e volta zero. Então o que vai fazer a diferença na sua vida é o que você vai fazer, não o que você ganha. Você ganha, pouco importa. Tem pessoas que ganham extraordinário, ganham bem, mas não sabem administrar os seus próprios recursos, vive sempre endividado, vive sempre usando o seu cartão. Ou seja, pessoas que não são libertas financeiramente. Já outros têm ali um recurso inferior, ganha pouco, digamos assim, mas ele consegue administrar, vive com abaixo da sua expectativa. Então, cada um vai que se administrar.
E para isso tem solução. Se você hoje vive num mundo perdido sobre todo esse contexto, existem diversos cursos de inteligência financeira, ou seja, educação financeira, para mudar a sua estratégia de ver as coisas, de pensar. Então, tudo é tempo, mas você precisa também agir, não ficar só na vontade, porque se você não tiver coragem, nada vai mudar na sua vida. Então, acorde enquanto é tempo, veja esses objetivos, vê o que você pode fazer e se você quer, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de leis. Isso está dentro da nossa Carta Magna, dentro da nossa Constituição Federal de 88, ou seja, explicando porque nós, seres humanos, nós somos livres até um certo ponto, ou seja, nós não podemos ultrapassar aquela barreira, ou seja, você não vai chegar na casa de alguém e entrar na casa sem a permissão, você vai ter aquela autorização. Então nós não somos livres 100%, mas dentro da legalidade, dentro dos padrões que na qual está explícitos e exposto, nós somos de uma certa forma. Então a gente precisa entender dentro dessa realidade. Então todos esse processo a gente precisa encontrar isso e administrar os nossos recursos. Você tem a capacidade de agir mesmo com medo? O que que vem a ser isso? O que que vem a ser essa lição? É você agir. Todos nós temos os medos. Nós temos os medos do fracasso, medo de as coisas não dar certo, mas a gente precisa agir assim mesmo, porque se a gente ficar parado, nada vai acontecer. Se você não fizer alguma coisa, o resultado é 100% negativo, então você precisa investir. Mas para isso você precisa buscar conhecimento. Não adianta você ir para uma guerra, para uma luta, sem você ter munição, sem você estar preparado. Mas as pessoas querem encarar de frente sem usar as ferramentas apropriadas no momento certo. Então, às vezes, eu posso dar a ferramenta para a pessoa, mas você sabe manusear? Se você não sabe manusear, nada vai resolver. Por exemplo, uma chave de fenda vai apertar um parafuso e também vai folgar aquele parafuso. Você sabe se aquela finalidade daquilo que você está fazendo é para apertar ou para folgar. Você quem vai definir, é você que vai ter que saber usar na modalidade correta para que você possa alcançar esses objetivos. Se assim você não fizer, nada vai dar certo. É simples assim. Então, dentro dessa realidade, dentro desse contexto, estou passando essas informações, esses conteúdos para que a gente possa, de uma certa forma, ir aprendendo. Porque ninguém nunca nasceu sabendo. Hoje, para eu estar falando, passando esses conhecimentos, foram anos de aprendizado. E eu sei que ainda sei pouco, mas o que eu já sei, eu já uso. Eu confesso que fiquei muito tempo neutralizado, com medo das reações das pessoas na qual ia falar, ia criticar os vídeos, ia criticar isso, mas de uma certa forma você não vai agradar todas as pessoas. Se você já conseguir transformar a vida de alguém que hoje está neutralizado por diversos problemas, está tudo certo, se não está tudo bem também. Ninguém é obrigado a mudar a vida de ninguém. Você só vai mudar quando você quiser. É o que eu sempre falo, ninguém motiva ninguém. A motivação está dentro de você e você precisa renovar ela diariamente. É igual banho. Se você assim não fizer, a motivação vai embora. Motivo é que você vai a alguma palestra e aí você sai lá motivado com aquele grupo falando que vai resolver, que vai mudar o mundo. 8 dias depois, nada aconteceu. Por quê? Você deixou de lado, você deixou aquele projeto para trás e também você saiu contando para todas as pessoas. E aí o seu cérebro, ele gosta da zona de conforto, ele já entende que você já conquistou, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o real de um não real. E quando você conta isso para as pessoas, ele acha fascinante, deixa essa pessoa estar muito feliz
ela já conquistou aquilo que ela almejava. E com isso, essa sua motivação vai diminuindo. E poucos dias depois, o seu projeto não deu certo. E aí, por trás disso, outras pessoas também pegaram essas ideias suas e acabaram montando o projeto e deu certo. E você vai dizer que essas pessoas roubaram as suas ideias. Não, elas não roubaram a sua ideia, foi você que entregou o código. Se você entregar o código, as pessoas vão abusar da sua bondade, da sua fragilidade. Experimenta dar a chave da sua casa para algumas pessoas, elas vão entrar dentro da sua casa e vão destruir tudo que você tem. Por que que você faz isso com o seu código, com a sua mente? Entrega tudo de bandeja para outras pessoas. O que você levou anos aí buscando, estudando e trabalhando, e você de repente entrega isso para outras pessoas. Então, cuidado com esse processo. É porque de natureza humana falar as coisas, porque nós achamos que temos sempre alguém de confiança. E você está equivocado com isso, porque ninguém confia em ninguém. Naquele momento, as pessoas que recebeu aquela informação, ela já corre para falar para aquela melhor amiga ou para aquele melhor amigo aquilo que você falou. Aquela outra pessoa também tem um melhor amigo e vai falando, daqui a pouco isso virou, ou seja, uma fofoca, e você não tem não sabe o que isso vai acontecer, porque as palavras têm poder de destruição e destruição. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de a gente estar falando as coisas. E quero falar também para vocês hoje de uma lição importante e fundamental que as pessoas ficam reclamando, é sobre o fracasso. O fracasso é uma frase, é uma fase. Ou seja, vai ter momentos que nós vamos fracassar. E isso é bom, isso é importante para o nosso fortalecimento. Imagina um rio. Um rio, ele tem a nascente, mas ele não vai ser em linha reta. Ele vai ter, um rio vai ter muitas curvas. Por quê? Porque ele vai chegar a algum local e ele vai represar suas águas para que ele possa fortalecer, ganhar massa e depois ele sempre descer no sentido da gravidade. Assim somos nós precisamos nos fortalecer mentalmente, fisicamente. Por que que você vai na academia ficar musculoso, fortalecer a sua musculatura, o seu sistema, para você ser uma pessoa mais forte? Por que que você não faz isso com a sua mente? Alimenta a sua mente de substâncias tóxicas, com esses programas que acaba trazendo diversos transtornos, principalmente o sistema psicológico. Então vamos entender isso, trazer isso para a nossa realidade e entender que nós precisamos passar, às vezes, por esses momentos de crises, por esses momentos, para nós nos testar se nós estamos aptos a seguir adiante ou se a gente ainda precisa represar energia, ganhar massa, para que a gente possa seguir. Ou seja, aquele arqueiro, aquela pessoa que puxa aquela flecha para lançar, quanto mais ele concentra energia puxando para trás, ela vai ganhar impulso e vai atingir uma velocidade, ou seja, atingir o seu alvo na maior precisão. Na nossa vida precisamos também entender esse contexto, entender essa realidade. São essas lições que eu estou passando. Espero que algumas pessoas se conectem, tenham seus focos, seus objetivos, queira sair da onde você está. Se você acha que a sua vida está maravilhosa, está bem, está tudo ótimo, mas se você precisa se conectar, mudar, você também precisa mudar a forma como você vê as coisas, mudar a sua mentalidade. A nossa mentalidade, a nossa mente é como um jardim. Se você plantar e cuidar, com certeza você vai colher frutos. Mas também, se você não planta, e se plantar também e não cuidar, as ervas daninhas vão vir ali avassalando, tirando as suas energias. É o que acontece com a nossa realidade. Você até quer crescer na vida, mas aquelas pessoas ali à sua volta te puxando para baixo. Imagina uma sala de aula de 40 alunos,
3 ou 4 daqueles alunos até querem crescer, mas os outros puxando para baixo. E se você for lá para o fundão, ou seja, do meio para trás, nada vai acontecer na sua vida. Você pode até ser uma pessoa extraordinária. Não estou dizendo aqui que o estudo propriamente vai mudar a sua vida, mas muitas coisas vão acontecer. Tem pessoas que nem estudaram, não conseguiram alcançar, mas ele já tem a mente praticamente preparada, ou seja, sabe para onde vai, tem os seus sonhos datados e especificado do que eles irão fazer na sua vida. Não é o estudo propriamente dito, porque também as nossas escolas são, digamos assim, elas estão desatualizadas para a nossa realidade de atual. Como assim? São coisas que usa dentro das escolas, ou seja, as matérias, algumas coisas que as pessoas não vão usar nunca mais, só naqueles momentos. E aí as pessoas vão ali passando tanto aqueles tempos ali, ouvindo coisas que não vão usar, que acaba se desmotivando. Por quê? Se as pessoas usassem a realidade, seria diferente, mas o sistema governamental não quer que as pessoas sejam livres. Porque vocês concordam comigo, se as pessoas for livres, jamais elas vão ficar subordinadas, vão ficar se alienando ao sistema governamental, aceitando as migalhas da vida na qual se traz para essas pessoas. Essas pessoas estão sendo alienadas para elas se manterem no poder. É o motivo pelo qual a gente ouve essas pessoas, na época de períodos eleitorais, rindo da cara das pessoas, com discurso totalmente debochantes. Para quem estuda o desenvolvimento da PNL, da programação neurolinguísticas e também sobre o comportamento humano, entende perfeitamente sobre o que eles querem dizer através do gesto, através das posturas, do que a pessoa fala e que deixa de falar. Se você, para vocês terem ideia, em torno de 50% a 60%, o nosso gesto, a nossa forma, as nossas expressões fala mais do que as palavras propriamente ditas. As palavras são em torno de 7%, mas para muitas pessoas só consegue se conectar, entender quando as pessoas falam. E pela ainda, a maior parte das pessoas fala e as pessoas ainda não acreditam. É a pessoa que está falando da realidade, do que vai fazer, do que vai deixar de fazer. E as pessoas estão ouvindo a palavra, mas ainda não acreditam. Ou seja, são alienadas 100% nesse processo. Nada contra, não estou dizendo aqui que está errado, para aquele momento é maravilhoso, como as distrações da vida, como você ser uma pessoa que está naquele momento feliz, mas lá na frente a conta vai chegar. Só que infelizmente essa conta vai ter aí se prolongar para as próximas gerações. As próximas gerações é que irão pagar essa conta. E aí, como nós não vamos ver, nós ficamos achando que isso é bom para aquele momento. Mas para quem entende, para quem é estudioso, para quem busca conhecimento, sabe disso. Logicamente que tem pessoas que estão lá dentro desse sistema, sabe de tudo isso, mas como não vai atingir ele, como vai atingir as futuras gerações, e essas pessoas não se preocupam nem com ele, nem com as futuras gerações, ele fala, se tá bom para mim, eu vou fazer isso. Já ouvi pessoas falando, eu sei que é prejudicial, mas tá bom para mim, eu vou fazer. Então, as pessoas assim, elas estão desconectadas, ou seja, não estão querendo colaborar com os irmãos. E depois fica esse transtorno dessas situações, que tudo que vem acontecendo dentro dessa realidade. Você valoriza o seu alimento, você é uma pessoa que ali você se alimenta com seus alimentos, procura se alimentar de forma saudável para que o seu organismo trabalhe normalmente sem ter alguns transtornos, porque muitos dos nossos alimentos de nossas atualidades, eles são substâncias tóxicas, está intoxicando as nossas células, os nossos órgãos internos. É o motivo pelo qual tantos transtornos aí que vem acontecendo justamente através da alimentação. É um dos vilões desse processo, porque hoje nós precisamos da alimentação, é o nosso combustível, é a nossa glicose. Sem alimentação, ninguém é capaz de sobreviver, mas também se a pessoa
Se a pessoa não se alimenta ou se alimenta de uma forma inadequada, isso é muito prejudicial. Ou seja, quando você se alimenta em excesso, isso pode trazer diversos transtornos. Se você se alimenta dali com aquelas substâncias que o seu organismo precisava demais para ter o controle, também vai ser prejudicial. Vamos um exemplo, você pega o carro e vai abastecer. Você vai ter que colocar uma quantidade dentro daquele tanque daquele carro que seja uma quantidade que aquele carro não cabe. Se você colocar mais, vai transbordar. É igual o que acontece com a nossa alimentação. É nós empurrando de goela abaixo aquilo que o nosso organismo já não quer mais. E isso vai causando um efeito, ou seja, vai acumulando nas nossas veias, nas nossas artérias, no nosso tecido adiposo e vai aumentando o porte físico das pessoas que na qual não suporta essa capacidade. E aí, mais na frente, os órgãos internos vai começar a reclamar as nossas características físicas, mentais, todo esse contorno vai acontecer. Também, se você não colocar o combustível no seu carro, o seu carro também não vai andar. Então, é preciso ter um equilíbrio. O difícil é nós equilibrar, porque as nossas distrações e o nosso cérebro, ele acaba não sabendo diferenciar o sim do não. Quando você está se alimentando de uma substância saborosa, mesmo que já for suficiente, o seu cérebro vai querer que você se alimente mais. Porque da próxima vez você vai aumentar essa dose. É o que acontece com as pessoas que são viciadas nas drogas. Hoje, eles começam sendo viciados com uma pequena quantidade e a cada dia tem que ir aumentando para saciocinar, ou seja, sancionar essa capacidade, ou seja, que as pessoas tenham aquela habilidade para estar feliz com aumentando as suas doses. Assim são com os alimentos. Aí nós vamos dilatando todos os órgãos e daqui a pouco a gente precisa passar por diversos problemas de transtornos e aí é uma série de dificuldades. Então a gente precisa ter esse equilíbrio na alimentação, na nossa saúde física e mental, em várias situações a gente precisa ter essas consequências. O tempo é o bem mais valioso. Como que você está tratando o seu tempo? Olha, tudo que acontece a gente precisa, ou seja, adquirir através do tempo. O tempo não tem marcha ré. O tempo é contínuo, é linear. Mas todos os dias Deus deposita 86.400 segundos na sua conta. O que você está fazendo com esse tempo? Porque nós precisamos gastar, porque ele não vai retornar. Mas se você não aproveitar ele da forma correta, possivelmente lá na frente você vai ser uma pessoa que vai ficar a vida toda reclamando do sistema, culpando as outras pessoas, falando que as outras pessoas tiveram sorte. Mas a sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. É simples assim. É que você ainda não entende isso. É que você está preso dentro de umas crenças limitantes, te impedindo o seu crescimento, porque as pessoas que estão do seu lado estão dizendo que você não tem capacidade. E você aceita, porque uma voz dentro de você também vai confirmar isso. Você precisa furar essa bolha, você precisa sair dessa bolha e ir em busca de novos sonhos, de novos objetivos. Assim como aquela criança dentro do ventre da mãe, ela está lá feliz, recebendo alimentação, recebendo nutrientes, mas vai chegar um momento que ela precisa sair de lá. Ela não vai ficar lá para a vida inteira. Então nós precisamos romper essas barreiras, romper esses obstáculos, logicamente, sem passar por cima de ninguém, tendo consciência do que a gente está fazendo, do que a gente deixa de fazer, para que a gente consiga algo extraordinário. A gente veio ao mundo mandado por Deus para que a gente possa fazer a diferença, transbordar e transbordar na vida das pessoas, ser importante em alguma coisa e a gente cruzar os braços é muita infantilidade. Eu fico às vezes, eu paro e penso
como que pode aquelas pessoas vivendo naquela migalhas da vida, aí as pessoas sem ter, ou seja, igual folha seca, vai para onde o vento leva, aquelas mães carregando aquelas crianças pelas ruas, ou seja, sem qualquer nível de informação e de conhecimento, ou seja, fazendo simplesmente número e sendo obrigado a estar dentro do sistema de alienação. É muito triste isso, mas faz parte, a gente não consegue resolver os problemas do mundo inteiro, o que a gente pode é passar esses conhecimentos e essas informações, e se as pessoas tiverem consciência e quiser se transformar, só depende delas, mas é preciso passar por uma reprogramação, principalmente uma reprogramação mental, para mudar tudo na sua vida. A partir do momento que você resolve mudar sua mentalidade, você vê coisas extraordinárias na sua vida e não precisa você viajar para lugares maravilhosos que nem as pessoas ficam postando, tirando selfie, ou seja, fazendo recorte de alguns segundos para impressionar aquelas pessoas. Você viaja mentalmente, você conhece o mundo através dos seus estudos, através dos seus livros, através das suas palestras. Você acaba conhecendo o mundo virtualmente, só na sua mente. Quando você lá vai, lá você conhece toda essa realidade. E hoje as informações estão na palma da mão. A gente consegue atravessar fronteiras, mesmo dentro do quarto, mesmo ali dentro, ou seja, assistindo, porque hoje tem essa facilidade, diferentemente lá do passado, que era preciso a gente ir até o local para conhecer, mas hoje as pessoas mostram isso aí se exibindo pelas redes sociais, e a gente deveria aprender isso, essa lição, como um conhecimento para a nossa mentalidade, mas isso você também tem que ter mentalidade forte, positiva para alcançar isso, porque se assim você não fizer, você também pode se perder no mundo dessa realidade, dessas distrações. Então, pense positivo, haja positivo, sempre focado no seu mindset de crescimento e você vai alcançar êxito extraordinário na sua vida. Então venha nesse vídeo, se for importante compartilhe com alguém, dê um like, compartilhe, mostre para as pessoas que o processo de aprendizado é contínuo e você precisa desenvolver. Foi esses aprendizados, tem muitos outros aprendizados, mas vou parar esse vídeo porque já se estendeu por mais de 1 hora e as pessoas não têm paciência para ficar mais de 1 hora assistindo, mas eu quero aqui dizer que se vocês conseguir fazer isso, vocês vão conseguir algo extraordinário. Deus abençoe e até o próximo vídeo.